Foi. Então, gente, vou introduzir a doutora Fernanda aqui. Doutora Fernanda, muito obrigada por estar com a gente hoje pela manhã. Um prazer. Na quarta-feira aí, deixando a clínica, os pacientes, o hospital, chegando em casa às 2 da manhã, acordando às 6, né, para estar aqui dando palestra para a gente. Muito obrigada. Fê, gostaria que tu te apresentasse, né? Eu posso apresentar, mas eu prefiro que tu diga aí o que faz, o estudo do doutorado, um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria que tu te apresentasse para a gente. Bom, Grace, muito obrigada. Não sei se eu posso chamar de Grace aqui, né? Mais de graça, deve. Devo. Então, tá, Grace, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui. Eu sei o quão a Purifarma é uma empresa que preza pela qualidade, então, para mim, é um grande prazer poder estar participando dessa quarta-feira aqui de conversa com vocês, de troca de experiências, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou médica ginecologista, sou formada pela PUC, fiz toda a minha residência lá, depois minha pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em uroginecologia e agora eu estou no doutorado pela URGS, né? Mudei de casa, então agora estou com a turma da URGS lá e a gente está estudando algumas coisas relacionadas com a menopausa. E no meu projeto sobre o canabidiol, né, até eu conversando com a Graça, eu ia falar um pouquinho com vocês aqui sobre menopausa, também alguns outros assuntos de interesse dentro da ginecologia, a gente desenvolve muito ali no projeto a parte de cognição, a parte neurológica, né, dos transtornos neurológicos que as mulheres passam nessa fase, nesse período da vida. Porém, quando tu começa a estudar o canabidiol, que é o que nós vamos trazer hoje aqui para a palestra, né, a gente vê que um mundo se abre e que esses derivados da cannabis sativa, na verdade, eles podem ser usados em vários aspectos, né, da saúde feminina, da saúde masculina também, mas assim como o meu projeto é em ginecologia da saúde feminina. Então, hoje é isso que eu estou trabalhando, né? Como os derivados da cannabis medicinal, que a gente chama, podem atuar nos benefícios para a menopausa e quem sabe aí no futuro eu consigo estudar para outras áreas da ginecologia também, né? Então é isso. Perfeito, Fê, perfeito. Olha, é um prazer estar contigo aqui. Eu tenho certeza que o pessoal está bastante curioso em relação ao canabidiol e entender como isso funciona, como isso pode estar afetando a saúde da mulher, o que pode e o que não pode utilizar. Então, isso ontem até foi um motivo de bastante discussão. Meu Deus, como usa, não usa, estamos vendendo, quem pode fazer, né? Então, assim, vamos compartilhar a tua tela. Vamos compartilhar. Eu até queria saber, Graça, mais ou menos o público que nós temos hoje, para eu saber como direcionar a minha fala, né? A gente tem farmacêuticos, nutricionistas. Provavelmente farmacêuticos, nutricionistas e médicos. Então, tu pode usar linguagem livre. Acredito que quando não utilizar, eu vou ir coordenando as perguntas, tá, Fê, para te entender mais ou menos como funciona. As pessoas fazem as perguntas aqui no chat. Em algum momento eu vou erguer a minha mão para ti aqui. E aí eu te pauso para fazer os questionamentos para ti, para fazer as perguntas da dinâmica. Tá bom? Tá bom. Vou compartilhar minha tela, pessoal. E apresentação do canabidiol. Eu vi que ele foi lá para o final. Ah, tá. Certo. Acho que o pessoal está conseguindo identificar, está conseguindo enxergar. Eu só vou botar o raio aqui. Acredito que sim, né, Graça? Tá tudo certinho? Sim, tudo certo. Responderam ali no chat também, mas acho que tu não consegue ver, né? Eu sim, consigo. Só não abri aqui. Não, daí a gente vai te avisando fechado também. Quando eu puder começar, então. Posso? Pode começar. Então tá. Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigada. Um bom dia a todos. Espero que vocês possam aproveitar, tanto quanto eu tenho certeza que vou aproveitar estar aqui com vocês. Quando a gente traz esse tema, quando a gente anuncia esse tema, cannabis medicinal, vem o povo assim, em peso. Ah, meu Deus, o que é isso? A Fernanda está falando sobre fumar maconha. O que é isso que vocês estão falando? Então, primeiramente, cannabis medicinal, pessoal, a gente tem que explorar esse termo não como algo do marketing, a gente tem que tentar explorar esse termo
para o benefício do nosso paciente. E é isso que eu quis trazer para vocês hoje, desmistificar um pouco sobre o que é a cannabis medicinal, tá? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho, como eu sou ginecologista, né, das evidências em ginecologia. Não está passando. Ah, tá, vou ter que passar aqui embaixo. Só para falar um pouquinho sobre mim, então, eu já contei ali para vocês no início, né? Sou formada pela PUC, tenho pós-graduação também pela PUC do Rio Grande do Sul, sou preceptora da cadeira de ginecologia na Universidade do Vale dos Sinos, e hoje em dia faço parte do doutorado da Federal do Rio Grande do Sul, pelo PPG da Fisiologia, tá? Então, eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá, pessoal? Só para dizer para vocês que, assim, a gente tem algumas indústrias que já trazem o canabidiol aqui para a gente importado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com nada, e inclusive com a empresa que nos traz os produtos em ginecologia, não tem. Aqui são os meus endereços e o meu Lattes para quem quiser, por favor, entrar em contato. Então tá, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui para vocês hoje? Eu não vou trazer uma aula expositiva sobre como usar canabidiol e como usar THC. Nós vamos construir juntos um entendimento sobre o que é isso. Eu, como uma boa professora nata, não consigo ficar tranquila com pessoas que querem prescrever algo ou entender algo sem entender a fisiologia, sem entender o porquê daquilo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Cannabis medicinal, o que é isso? São derivados dessa planta cannabis, que existe a sativa e existem outras plantas também, né, dessa família da cannabis, que podem estar trazendo para a gente alguns compostos químicos, tá, que têm efeitos no nosso corpo. Aí a gente descobriu, né, a ciência vem descobrindo os principais componentes desta planta e trazendo para dentro do uso da medicina. Então, isso é cannabis medicinal. Esses compostos que depois vão ser sintetizados em laboratórios e usados para medicamentos. Isso já é feito, gente, com um monte. Vocês, como as farmacêuticas, aí podem nos dizer quantas plantas a gente usa para tratar doenças e não existe toda essa comoção por trás. Aqui, como a cannabis sativa, como a maconha, né, popularmente chamada, tem toda essa questão dos efeitos psicogênicos, de ser uma droga de abuso, se traz essa polêmica, mas isso não é nada mais, nada menos do que a gente já faz em ciência há muito tempo pela indústria farmacêutica, tá? Então, a gente tem uma diferença brutal entre o uso medicinal e o uso recreativo, tá? Então, o uso medicinal, a gente tem produtos à base de CBD, depois eu vou explicar direitinho para vocês diferenciar, tá? Então, a gente tem usos à base de CBD, de produtos à base de CBD, que é o canabidiol. Esses produtos também têm o THC, tá? Que é esse componente que a maconha tem, se fumada, né, em mais peso, mas quando tu vai usar o medicinal, a base é o canabidiol. Tu pode usar oral ou tópico e tu tem uma dose controlada. Tu tem um medicamento. Quando tu vai usar recreativamente, tu tem um produto inalatório, onde a absorção é errática, a gente não tem como prever a absorção, isso vai depender de vários fatores. A gente tem um produto com predomínio de THC, que é o que dá o efeito psicogênico, né? E é o efeito que a gente tenta retirar do uso medicinal, a gente não quer isso. E é uma dose subjetiva. Então, a cannabis medicinal é completamente diferente da cannabis utilizada para fumar, para inalar. E é isso que a gente quer tirar, desassociar do nome, porque a gente tem, inclusive, uma dificuldade de estudar o canabidiol, porque tem todo este apelo midiático que nos dificulta poder usar algo que pode ser o benefício de todos nós, tá? Benefício de todos nós mesmo. Então, só para mostrar um pouquinho a linha do tempo para vocês, lá em 88, a gente começa a descobrir os receptores de um novo sistema. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês como uma diferença, tá? Para vocês entenderem o verdadeiro boom que o canabidiol traz para a gente. Em 64, foi descoberto esses dois os dois compostos da maconha, né? Que são do sistema endocannabinoide. A gente tem dois canabinoides da planta, né? Os fitocannabinoides que a gente chama. E aí eu quero que vocês tragam esse conceito à aula toda. O THC
e o CBD, que é o canabidiol, tá? Então, em 64, eles descobrem isso, essas duas moléculas. Aí eles começam lá, porque o que aconteceu? Os cientistas queriam entender o que acontecia dentro do corpo das pessoas que fumavam maconha, queriam entender. Descobriram esses dois compostos químicos e aí foram descobrir aonde que esses compostos se ligavam. Poxa, onde que esse composto se liga? E aí, gente, eles descobriram um mundo novo, que eu vou estar apresentando para vocês hoje, quem não conhece, que eu acho que vai ser a maioria, que é o sistema endocannabinoide. Desses compostos, eles viram que esses compostos se ligavam em ligantes que não se conhecia antes. Olha, eu não conheço esse receptor. E aí, descobriram, nomearam, né, o receptor de canabinoide CB1. Em 88, descobriram este receptor. Aí, se tu vai seguindo na linha do tempo, eles em 92 descobrem um ligante endógeno. Pô, eu tenho o CBD e o THC que sai da cannabis sativa. Se liga nesse receptor. E o nosso corpo? Se existe esse receptor, o que a gente produz dentro do nosso corpo para se ligar nesse receptor, entendem? Porque se existe um receptor, existe algo que se liga ali. E aí eles descobriram, em 92, o primeiro ligante endógeno, que é a anandamida. Então, existe o receptor CB1 e existe a anandamida, para se ligar nele. E aí segue na linha do tempo, em 93 eles descobrem outro receptor que também faz parte desse sistema e chamam de receptor CB2, né? Primeiro foi o 1, depois foi o 2, simples assim. E aí, em 95, eles descobrem outro ligante endógeno, então, outro composto, outro componente que o nosso corpo mesmo produz, que vai se ligar nesses ligantes, nesses receptores endógenos. E aí, hoje, o que a gente tem é uma intensificação de descobertas nessa área. Então, gente, canabidiol não é assim, canabidiol é bom para dor, eu vou tomar. Gente, canabidiol, eu tenho uma empolgação com isso, porque eu queria que vocês entendessem. É a descoberta de um novo sistema dentro do nosso corpo. Não é mais só receptor, os GABAérgicos, os receptores de serotoninérgicos. Não, gente, é um novo sistema que se abre. Então, a gente tem a adrenalina, noradrenalina, o parasimpático, a gente tem agora um novo sistema que se abre para a gente poder estudar em cima dele. E aí, o que esse sistema é? O que esse sistema faz? Esse sistema, quando a gente vai desmembrar ele, a gente começa a descobrir as funções dele no nosso corpo. Então, da planta cannabisativa, nós temos dois principais canabinoides, que são fito, que são da planta, e que hoje a gente sintetiza em laboratório, tá? Que são o CBD e o THC. O THC, ele é responsável por esse efeito psicogênico da maconha. E o canabidiol, ele foi depois descoberto e visto, até hoje, né, visto nos estudos, que ele tem um efeito maior na dor, na anti-inflamação, e depois, realmente, estudando o THC junto com o canabidiol, eles viram que o THC não era só efeito psicogênico, que o THC também tinha efeito em receptor de dor. Então, o que eu quero que vocês entendam para a gente não fazer a confusão, e agora vai ficar um pouquinho mais claro, tá? A gente tem dentro do mundo do sistema endocannabinoide, a gente tem os canabinoides endógenos, que são aqueles que a gente produz, que vão se ligar naqueles receptores lá do nosso corpo. A gente tem os fito, que são aqueles da maconha, né, que são aqueles da cannabis sativa e das outras famílias, outros tipos de cannabis, e a gente tem os sintéticos, porque hoje quando eu quero estudar um novo receptor, eu quero entender um novo receptor, eu quero entender como que aquilo funciona para alguma doença, eu sintetizo esses ligantes no laboratório, e aí há muita confusão, porque as pessoas acham que todo o CBD e todo o THC que a gente tem hoje para venda, ele é todo da maconha. Não, a grande maioria é sintetizado já em laboratório. Tu pega a estrutura, como a gente faz em qualquer outro medicamento, tá? E é sintético. Só para vocês terem uma noção, tá? O THC para uso medicinal, a recomendação é 1 grama de THC por dose. Num cigarro médio de cannabis, tá? De maconha, pode ter até 21 gramas. E eu acabei de falar que o THC é o que faz o efeito psicogênico. E aí eu vou ter 21 gramas de THC no cigarro. É completamente diferente, gente. Então, para uso medicinal,
o THC é muito controlado, justamente para a gente não ter esse efeito de alucinação, enfim, de drogadição mesmo, que é o que a gente não quer. A gente quer o efeito medicinal, tá? Bom, e aí a gente estava falando antes, então, dos endógenos, né? O que o nosso corpo produz que vai se ligar nesses receptores do sistema endocannabinoide? São vários os ligantes, mas o que a gente mais estuda, o que a gente mais tem de respaldo para falar, são esses dois principais, a anandamida e o 2-AG, tá? Então, vamos lembrar, os fitocannabinoides, THC e CBD. E o que o nosso corpo produz? Anandamida e o 2-AG, são ligantes endógenos, tá? A anandamida é esse agonista parcial de CB1 e CB2, e aí ela tem baixa afinidade por um outro receptor, pessoal, que é bem importante dentro do sistema endocannabinoide, que é o TRPV1, que é um receptor que foi descoberto também por causa do CBD, porque ele tem efeito na dor, tá? Então, a anandamida também tem uma afinidade, apesar de ser baixa, por esse receptor, que é um receptor que está muito ligado aí com o CBD. E o 2-AG tem uma seletividade bem grande pelo receptor CB1 e CB2, e ele é um agonista total, tá? Então, esses são os que a gente mais vai falar durante a apresentação. Bom, então, para a gente entender um sistema, a gente já entendeu que esse sistema tem ligantes, eu dei para vocês os principais, esse sistema tem receptores, que eu falei para vocês também os principais, e agora nós vamos falar das outras moléculas que são de interesse para a gente entender um sistema completo. A gente tem as moléculas de síntese, né? Os canabinoides, eles vêm da membrana lipídica, né? Eles são compostos lipídicos da membrana, são fosfolipídios de membrana, e são sintetizados por essas duas moléculas, o NAP e o DAG, que vai ali, ó, se formar. Do DAG vai se formar o 2-AG, né? Que é um ligante endógeno, e do NAP vai se formar a anandamida. Quem degrada essas moléculas são o MAGGL e o FA. São as duas enzimas de degradação. Ai, Fernanda, mas que coisa, por que eu tenho que saber isso? Bom, por que a gente tem que saber isso? Porque, com certeza, quando tu vai fazer um medicamento, tem que saber que esse medicamento vai interferir tanto nos que vão agir na síntese, né? Nos componentes que vão agir na síntese, como aqueles que vão agir na degradação. Ah, eu quero aumentar a degradação, eu quero diminuir a degradação, por isso você tem que entender. Ele é um sistema completo. Essas informações todas a gente já tem, tá? E aí, receptores do nosso corpo, né? A gente sabe que o CB1 e o CB2 são os principais. Agora está se falando muito em TRV1 também, que é um receptor também para dor, que está muito ligado no uso do canabidiol. E aí, aqui nessa figurinha, a gente fala também dele, falando sobre áreas de trauma, tá? Mas o que é mais importante a gente ver nessa figura, a distribuição ampla, que já foi comprovada, de receptor CB1 e CB2, tá? O CB1, gente, ele é principalmente estudado para o cérebro, para patologias que têm ligação com o cérebro, porque ele é fortemente expressado no tecido nervoso do sistema nervoso central, tá? Mas a gente também tem na periferia. O CB2, ele é mais ligado na parte de imunidade, células de defesa, apesar de que também tem em outras regiões, como o fígado, ossos, mas o CB2, quando a gente estuda, a gente vê ele muito ligado com a área de sistema imune, tá? Então, aqui mostrando para vocês as características do CB1 e CB2, né? E para vocês verem assim, bom, se a gente tem um alvo terapêutico em várias partes do nosso sistema nervoso central, periférico e órgãos periféricos, quanta coisa nova a gente tem que descobrir quando eu apresento para vocês um sistema novo, o sistema endocannabinoide. Bom, e aí tem um exercício agora de fisiologia que eu vou fazer com vocês, tá? Vamos lembrar, o sistema endocannabinoide, ele é tão diferente que aqui ele tem uma peculiaridade muito legal. Vamos lembrar como é que a gente faz, por exemplo, uma sinapse, né? A gente começou estudando os endocannabinoides no cérebro e é isso que eu vou trazer para vocês. Como que nós fazemos uma sinapse? A gente tem um estímulo elétrico que vira um estímulo químico. Então, eu tenho um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. Do meu neurônio pré, eu mando informação para o meu neurônio pós, né? Uma informação elétrica, despolarizo ali, vou fazer as trocas dos íons para fazer a despolarização e mandar produzir
enfim, qualquer composto químico que seja para mandar informação. O que acontece no sistema endocannabinoide, tá? Ele tem uma sinalização retrógrada. Ele não é do pré para o pós, ele é do pós para o pré. Se vocês olharem essa figura aqui ao lado, ó, a gente está vendo aqui o neurônio pré e o neurônio pós lá. O neurônio pós que vai estar liberando anandamida e 2-AG. O 2-AG e a anandamina se ligam no receptor CB1 ou CB2 no neurônio pré-sináptico. É o primeiro sistema que a gente vê com esse funcionamento, tá? Então, o que ele faz, gente, na verdade? Ele vai fazer uma modulação do que o neurônio pré vai mandar para o neurônio pós. É algo muito bonito de se ver. Ele faz uma modulação da quantidade de neurotransmissor que o neurônio pré vai liberar, tá? Então, a gente tem uma sinalização retrógrada e a gente tem uma produção on demand. Olha, está sendo liberado muito tal neurotransmissor, dá uma segurada aí, neurônio pré. E aí o neurônio pós libera os ligantes endógenos, né? Vamos supor a anandamida. A anandamida é liberada, ligado lá no receptor pré. O receptor pré vai fazer o quê? Vai hiperpolarizar o neurônio pós, para esse aí não tá mais, vai estar hiperpolarizando o neurônio pré para ele não estar mais liberando o neurotransmissor. É uma transmissão retrógrada. E é por isso que a gente diz que ele modula, tá? Inclusive, aqui, gente, é que está pautada a teoria da epilepsia. Por que a epilepsia foi tão estudada no sistema endocannabinoide? Eles acham que tem uma sinalização anômala desse sistema de controle, retrocontrole, porque o neurônio pré, ele começa a liberar neurotransmissor para o neurônio pós e aquele sistema endocannabinoide não está mais fazendo a regulação. Não sei se vocês conseguem me entender, é um processo um pouco chatinho, mas assim, o neurônio pré começa a mandar neurotransmissor para o neurônio pós, começa a crise epilética acontecer e essa passagem de endocannabinoides para fazer o para de produzir, isso não acontece mais. É uma teoria, tá? É uma teoria bem aceita aí. E é por isso que a gente estuda tanto o sistema endocannabinoide dentro da epilepsia, pelo grande volume de ligantes e de volume dessa transmissão neural que se tem com o sistema endocannabinoide, tá? Então, é uma sinalização retrógrada. E isso é lindo, e é por isso que a gente diz que o sistema endocannabinoide, que os canabinoides endógenos, eles são moduladores do sistema. Então, vocês entendem por que veio essa teoria, e hoje em dia a gente vê na prática o uso dos endocannabinoides para dor, para modulação de uma crise epilética, porque ele é como se fosse realmente um maestro, né? Ele que regula. E isso ele faz, gente, em sinapse excitatória e inibitória. Ele tem efeito nos dois tipos, tá? Inibição e excitação. Então, ele vai ser esse modulador, vai fechar os canais de cálcio, abrir canais de potássio, hiperpolarizar o neurônio e vai cessar a produção desse neurotransmissor, tá? E aí, lembrando que a gente tem um vasto número de tipos de cannabis. O que a gente mais usa para a extração do canabidiol é a cannabis sativa, porque ela tem maior concentração de CBD. A indica, a ruderalis, a híbrida, que eu não coloquei aqui também, elas têm doses diferentes, um pouquinho mais de THC. Então, existem muitas, não vou nem dizer laboratórios, né? Mas existe a produção dos canabidióis e dos THCs das plantas diretamente, né? Tem gente que faz a extração direta, não sintetiza em laboratório, e aí se usa muito mais a cannabis sativa. Até não sei se vocês viram, devo ter uma reportagem no Fantástico de pessoas agora que foram liberadas, né? Pouquíssimas pessoas no Brasil que foram liberadas para cultivar a cannabis, e é a cannabis sativa, porque ela tem maior teor de CBD, tá? Bom, então, só para voltar aqui um pouquinho, né, das funções, o nosso grande carro-chefe do momento é o canabidiol mesmo, tá, gente? É o canabidiol, esse fitocannabinoide que a gente vê que tem muita ligação com dor e anti-inflamação, e aqui mostrando um pouquinho a ligação deles, né?
ele vai fazer o quê? Ele inibe a FA, que é essa enzima de degradação da anandamida. Lembra, a anandamida é um ligante endógeno, que age lá nos receptores anti-inflamatórios, de controle da dor. E aí, o que o canabidiol faz, pessoal? Ele inibe essa enzima da FA e aumenta a anandamida. Então, ele mantém mais tempo a anandamida na sinapse, fazendo essa modulação. Por isso que o canabidiol hoje é tão estudado, porque ele tem esse efeito. E ele age também nesse receptor da dor, do TRPV1, que a gente não tem muita identificação do THC com ele, e com isso, então, a gente tem uma modulação importante de dor, tá? E de anti-inflamação. A gente tem outros receptores também, o GPR55 também está sendo bem estudado, eu não vou falar tanto aqui, porque eles não são os principais, tá? Que também o canabidiol tem ligação com ele. Então, diminui o estresse oxidativo, diminui as citocinas pró-inflamatórias, aumenta a citocina anti-inflamatória, tá? Então, realmente, no controle da inflamação e da dor, o canabidiol é o carro-chefe hoje dos estudos. E aí, quais são as outras funções que a gente tem do sistema do canabinoide? Apetite, digestão, função cognitiva, metabolismo, dor crônica, que eu já falei. Pessoal, o sono, os endocannabinoides, eles são assim, tem muita evidência de que tem um efeito muito legal, e tanto o THC, tá? Porque o meu propósito da aula hoje é falar mais na área da ginecologia, mas eu vou ter que pincelar um pouquinho aqui com vocês. O THC, ele tem este efeito de agitação, na verdade. Ele tem a maior evidência de que ele tem esse efeito psicogênico, ansiogênico. Quando tu vai tratar as doenças psiquiátricas, tu tenta tirar um pouco o THC, tá? Quando tu quer o efeito de sono, é incrível, o THC ajuda. Então, aí a gente começa a fazer o quê? Compostos que tenham CBD e THC, tá? Então, aí vem a farmácia, né, para nos ajudar, e aí tá titulando esses dois compostos para um tá ajudando o outro nos efeitos. Mas, assim, se tu for fazer, por exemplo, uma formulação onde tenha muito THC em relação ao CBD, o paciente pode ter, sim, agitação, aumento da ansiedade e até, às vezes, dificuldade no sono, tá? O CBD não, o CBD ele é bem visto como controlador do sono, diminuição de ansiedade. Então, para pacientes dentro da clínica de psiquiatria, o CBD, ele é o carro-chefe, tá? Ele também vai estar presente, os dois, né? Mas os ligantes endógenos e os receptores também vão estar ligados no sistema reprodutor, aprendizagem, memória, e aí vem o meu projeto, porque o nosso grupo lá na URGS de Fisiologia é um grupo de neurofisiologia, e a gente já vem estudando há muito tempo os efeitos do CBD na memória, que são efeitos bem expressivos, né? A gente tem bastante estudo mostrando efeito de melhora na memória. E o que a gente quer trazer agora? O CBD como uma possibilidade de melhora de memória em mulher na menopausa, porque a gente tem um déficit cognitivo importante depois que entra na menopausa. E é isso que agora a gente está em fase de testes desse efeito, tá? Resposta ao estresse também, tá bom? Então, é um mundo, gente, é um mundo. Bom, é aqui mostrando também o canabidiol na analgesia, né, na inflamação. Então, sempre que vocês forem falar de dor, vocês vão falar num produto que tem o predomínio, com certeza, de canabidiol. O que se vê é que hoje a gente tem 3 tipos, né, no mercado, que são o só CBD, né, os compostos que eles chamam de full CBD, e aí depois a gente tem os compostos amplo espectro, né, que são com vários outros ligantes, vários outros endocannabinoides, e um pouquinho mais ou um pouquinho menos de THC. E o THC, na verdade, na dor, ele parece fazer um efeito de modulação do CBD. Então, eu tenho só CBD, eu ajo na dor, mas se eu tenho um pouquinho de THC, ele faz um efeito tipo um booster mesmo, ele faz um efeito de melhorar essa ligação do CBD no ligante da dor, tá? Então, no ligante do CB1 e CB2 para controle da dor. Então, se tu for ver as formulações que a gente tem para dor, a gente... eu preciso essa paciente tem uma dor muito forte, crônica, ela precisa de um pouquinho mais, algo que ajude esse CBD. A gente coloca o THC na fórmula. Depois eu vou mostrar para vocês as fórmulas que a gente tem hoje disponíveis no mercado.
Bom, e a cannabis medicinal, só para mostrar para vocês a evolução, porque hoje nós estamos falando aqui, controle da dor, né, controle da endometriose, mas isso tem uma história, né, gente? Essa história, ela é longa. Então, em 81, a gente tem a liberação do Cesamet, que é uma medicação para náuseas e vômitos em quimioterapia. Então, o CBD, ele é um ótimo antiemético, controle do vômito, tá? Então, o Cesamet veio para isso. Em 2005, é liberado para uso o Sativex, que é para um sintoma, né, de espasticidade da esclerose múltipla. Lembrando que a esclerose múltipla também vem, né, do sistema nervoso, uma desregulação de impulsos nervosos, né, e a gente também, então, tem aqui o uso desse Sativex para controlar o efeito muscular, né, a espasticidade muscular nessa patologia. E aí, 2020, que eu acho que foi, assim, o mais falado, né, foi a chegada do Epilodex, porque isso trouxe uma nova esperança para que se possa usar, então, em outras drogas, em outras patologias. O Epilodex veio para essas síndromes epiléticas mais graves e já está sendo bem utilizado nessas duas síndromes aqui, a Dravet e a Lennox-Gastaut, que são síndromes epiléticas refratárias. A pessoa começa a ter a convulsão e não consegue parar. E a maioria das medicações que a gente tem no mercado hoje, elas não controlam pacientes que têm essas duas patologias. E o Epilodex está fazendo um efeito muito legal, tá? Então, ele veio como uma nova esperança mesmo, né? Então, lembrem lá o que eu estava falando para vocês da modulação do pós para o pré-sináptico, né? E daquela teoria da epilepsia, mostrando que esses canabinoides vão estar fazendo uma modulação, porque o sistema da pessoa não está conseguindo dar conta disso. Tá, e aí, né, Fernanda? Tudo isso é muito legal, né? Mas e na ginecologia? Vocês já estão usando, não estão usando? Qual é a dose? Essa é a primeira coisa que o pessoal nos pergunta. Mas qual é a dose? Para que vocês usam? Então, nós vamos com muita calma nessa hora, porque a gente acabou de ver a linha do tempo, né? Para epilepsia, para esclerose múltipla, para a parte da quimioterapia, a gente já tem estudo legal, já tem estudo controlado. Pessoal, preciso trazer para vocês uma informação importante. Dentro da ginecologia, o que a gente tem hoje de estudo são estudos de baixa qualidade para a gente poder sair fazendo tratamento regular como primeira escolha. O que a gente tem hoje é uma especulação, tá? O que acontece é que em 2004 a gente viu que a administração do estradiol aumentou a concentração da anandamida lá no hipotálamo basal, tá? Então, administrei estradiol e isso teve efeito no sistema nervoso central com o aumento da liberação desse ligante endógeno. Então, provavelmente o estradiol tem ligação com o sistema endocannabinoide, e aí se começou a estudar mais profundamente. Quando começa o estudo para localização de receptores no sistema genital reprodutor feminino, a gente começa a ver que sim, que o CB1 e o CBD têm expressão em ovário, tem expressão em endométrio, tem expressão em tubo uterina, tem expressão na placenta. E, bom, se eu tenho receptor lá, eu devo ter como agir lá. Se eu tenho receptor e se eu tenho ligante lá, eu tenho alguma função do sistema endocannabinoide lá. E aí, quando a gente fala em ginecologia e sistema endocannabinoide, a gente lembra do quê, na verdade, né? Do sistema reprodutivo e do sistema de dor, que é o que a gente vai falar depois, né? Da dor em ginecologia. Então, no sistema reprodutivo, a gente sabe que CB1 e CB2 foram vistos no tecido do folículo. Então, até só para representar para vocês aqui, é um folículo ovulando aqui do lado, tá? A anandamida teve aumento da concentração antes da ovulação. Então, quando a gente vai ovular, a gente tem picos de alguns hormônios, né? Que a gente sabe, tem pico de LH e um aumento, um platô mais aumentadinho ali de estradiol. Então, neste momento também se viu que a anandamida tinha um pico, né? Existia um aumento nas suas concentrações. Pô, então, o sistema endocannabinoide deve ter alguma coisa a ver com ovulação. Inclusive, os produtos com cannabis foram descritos como inibitórios da ovulação em ratas. E aí, gente, quando tu começa a entrar
no estudo do sistema endocannabinoide dentro da ginecologia, o que tu encontra são só perguntas, não são respostas, infelizmente. São perguntas. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo, gente, isso aqui falta. Aí eu vejo alguém dizendo, não, hoje vai ter uma aula sobre o tratamento da endometriose revolucionário. Aí eu olho todas as referências que aquela pessoa usou, eu vejo, não, eu já li todas essas referências. Nenhum foi um ensaio clínico randomizado, nenhum foi um estudo robusto, onde eu consiga te dizer assim, ó, isso aqui funciona nessa dose para isso. Não, gente, dentro da ginecologia o que a gente tem são estudos mostrando, ó, in vitro, né, ou em vivo, mas assim, ó, esse receptor tem no folículo, ó, esse receptor tem no endométrio, é isso que a gente tem, é isso que a gente está agora correndo contra o relógio, para entender o que eu posso fazer, se tem aquele receptor ali, o que eu posso usar para ele agir ali, tá? Então, dentro do sistema reprodutivo, a gente tem uma gama de estudos mostrando diminuição de fertilidade, importante, e essa mensagem eu quero passar para vocês, diminuição importante da fertilidade em usuários de cannabis. Inclusive, homens que usam maconha, e querem engravidar, né? Querem que as suas parceiras engravidem, eles precisam parar de fumar, porque para o sistema reprodutivo masculino, os fitocannabinoides são prejudiciais. Inclusive, a gente tem pacientes em uso de cannabis sativa né, inalatório, tem piores desfechos em fertilização in vitro e inseminação. Tá? Então, aonde está o processo que faça com que isso que a gestação não consiga ocorrer, a gente não sabe ao certo. Mas o que a gente sabe é que o endométrio fica de pior qualidade, que tu tem uma piora na ovulação quando tu usar o inalatório, né? Bom, e será que existe, então, algo que o sistema endocannabinoide pode me ajudar na fertilidade? Não temos essa resposta. Não temos essa resposta. Tá? Então, aqui eu estava falando antes, ó, as usuárias de cannabis têm desfecho pior na FIV, diminuição da motilidade tubária. Então, eu uso o cannabis há muito tempo, né? Inalatório, não consigo engravidar. Podem estar aqui as suas respostas. Há evidência, inclusive, gente, que se passe, tá? Os endocannabinoides, os fitocannabinoides, ultrapassem a barreira placentária. Então, se tu tá grávida e quer usar algum produto à base de canabidiol e THC, não use. A gente não tem estudo mostrando segurança e ultrapassa, sim, a barreira placentária, tá? As usuárias de CBD e THC vão ter que estar muito protegidas com método anticoncepcional eficaz, porque a gente não sabe realmente o que isso pode causar. E existe receptor CB1, CB2 na placenta. Existe. O que a gente mais lê de estudo é estudo in vitro, mostrando um Western blot ou algum outro tipo de ensaio, mostrando a presença dos receptores CB1 e CB2 nos tecidos reprodutivos. Então, que tem efeito ali, tem, mas nem todas as respostas nós temos. E aí, bom, se o CB1 e o CB2, se o CBD e o THC são ótimos controladores da dor, principalmente o CBD, vamos usar para endometriose. O que é endometriose? Não é dor, não é inflamação, vamos usar para endometriose. E aí eu já vejo um monte de gente falando que o CBD e o THC têm efeito para endometriose. Gente, cuidado. Esse artigo aqui, que é um artigo recente, mostrando o canabidiol no manejo da endometriose e a inflamação crônica e a dor pélvica crônica, e o que eles falam, assim, é um artigo de revisão, o que eles falam, assim, não temos artigos robustos que suportem o uso indiscriminado para isso, gente. Tá? Pode ter um efeito, sim, mas os estudos são de baixa qualidade, certo? Para poder dizer que com certeza isso é seguro, com certeza usar canabidiol é seguro, com certeza usar canabidiol melhora. A gente tem uma suposição por estudos pré-clínicos que a gente está extrapolando. Agora, Fernando, tu é contra? Não, gente, eu não sou contra. Eu acho extremamente promissor.
Porém, a gente vai resguardar isso para pacientes refratárias, para pacientes que não estão dando certo com a terapia tradicional, sabendo das limitações do que a gente tem na mão. Isso é fazer ciência, né? Então, por que a endometriose, a Anitta aqui, né, que trouxe toda a polêmica da endometriose para a gente, por que a endometriose está sendo um ótimo alvo de estudo para o canabidiol, principalmente? Vocês vão me ver falando mais do canabidiol, gente, porque é ele o carro-chefe das nossas pesquisas, tá? Por quê? Porque endometriose, eu não sei se você sabe, endometriose é o tecido do endométrio, aquela camada interna do nosso útero, meninas, ele vai estar localizado fora do útero. E são milhares as teorias do porquê que daquela célula foi parar fora do útero, tá? São muitas as teorias, mas a gente sabe que é um tecido endometrial fora da cavidade uterina. E aí ele vai para o ovário, para a tuba, para intestino, para a bexiga, para ligamento, certo? Para ligamento pélvico, né? Causando muita dor. Os pacientes têm dor crônica, dor fora do período menstrual, uma dor no período menstrual intensa, onde elas não conseguem nem sair para trabalhar, tá? Eu canso de receber no consultório paciente assim, dizendo que isso é normal, que o médico dela falou que é normal, e não é, isso não é normal. Causa infertilidade de menor ou maior severidade, aí depende do quadro, né? E pode atingir até 10% da população em idade fértil, certo? E aí, o que é? Aqui mostrando para vocês, ó, quando a gente faz uma cirurgia de endometriose, esses foquinhos aqui mais roxinhos, tá? Isso aqui é tudo foco de endometriose, lá na parede pélvica da paciente. Então, a gente tem aqui a camadinha do peritônio, né? E esses focos, que são como se fossem ilhas de sangramento mesmo, coladinhos ali, e isso causa muita dor e isso causa muita inflamação. Então, eu quero mostrar para vocês, gente, para entender que tem coisa que é cirúrgica. Realmente tem coisa que é cirúrgica. O paciente tem vários nódulos desses grandes, eu vou sair colocando, achando que o canabidiol vai tratar isso? Não. A gente está tentando mostrar que talvez o canabidiol seja bom no controle da dor, da inflamação, mas não que vá sumir com focos desse tamanho, né? Então, só para vocês entenderem, essa aqui de baixo é uma pelve sem nada, uma pelve sem foco de endometriose. Ó, essa é uma cirurgia de vídeo, quando a gente faz uma cirurgia de vídeo laparoscopia. E aqui em cima é uma cirurgia de vídeo com foco de endometriose. Então, para vocês entenderem o que nós temos para endometriose, gente, e aí as pessoas extrapolam o que está dito aqui, por exemplo, nesse estudo, extrapolam para, canabidiol é bom para endometriose. Calma, isso aqui são estudos mostrando in vitro ou em animais, né? Então, em estudos pré-clínicos, mostrando efeitos que a gente não sabe se dá para extrapolar, mas esse estudo é muito legal, porque ele pegou tecidos de mulheres com endometriose, tá? E tecidos de endométrio saudável, sadio, e fizeram um Western blot, tá? Quando eles fizeram o Western blot, que é aquele teste para a gente detectar alguma substância, né, algum componente, eles foram tentar detectar CB1 e CB2 no tecido de endometriose e no tecido de endométrio. O que eles acharam? Que sim, CB1 está presente nesses tecidos. Muito legal. Pô, CB1 e CB2 está lotado de receptor no foco de endometriose. Então, aí temos uma esperança. O que eles fizeram? Isso é muito legal. Eles implantaram tecido endometriótico de mulheres, né, com endometriose, lá nas ratinhas, nas pelves das ratinhas, e usaram análogos de CB1 e CB2 para tratar essas ratas. E olha que legal, gente, aqui em cima, ó, é o nódulo de endometriose que se formou com a implantação na pelve das ratas, tá? Esse foi o nódulozinho aqui em cima. Aí, embaixo, eles começaram a fazer injeções com análogos de CB1 e CB2 para tratar esses focos de endometriose. E muito legal, claro que isso aqui é em ratos, né? Olha aqui o dia 0 do tratamento, e lá, depois, o dia 21 de tratamento, o foco tinha sumido, ou praticamente sumido, né? Aquele foco de endometriose. Então, é realmente muito animador e dá uma certa até esperança, né? De quem sabe, realmente, esse canabidiol possa ter um efeito até maior do que a gente imaginava.
Claro que a gente não tem o desejo de agora tratar um foco de endometriose que suma esse foco de endometriose, né, nas pacientes, em mulheres, mas quem sabe no futuro a gente possa ter alguma coisa assim. Então, é bem animador, assim, eu acho que esse estudo, ele é tão citado porque ele é bem animador mesmo. Isso aqui eles injetaram esse análogo, tá? Aqui é bem legal também, mas também é um estudo pré-clínico, tá? O que a gente queria detectar? O que eles queriam detectar nesse estudo aqui? Existe uma doença que se chama adenomiose na mulher, e a adenomiose, ela é muito parecida com a endometriose, mas ela é como se fosse uma endometriose do útero. Por quê? Porque o tecido do endométrio, em vez de ficar paradinho ali onde ele tem que ficar parado, ele infiltra o útero, ele entra nas paredes do útero. E aí causa muita dor e muito sangramento. E muitas mulheres vão acabar indo para a histerectomia, tirando o útero. Então, o que esse grupo aqui queria estudar? A correlação da presença de receptor em tecido de mulher com adenomiose. Então, eles pegaram histerectomias, né, mulheres que tiraram o útero, que tinham adenomiose e que não tinham, e viram uma grande expressão nas mulheres que tinham adenomiose de CB1 e CB2. Tá? E aí, gente, aqui começa um mundo de coisas, porque era assim, dependendo da severidade, tinha mulher que tinha muito mais CB1, dependendo da severidade, tinha mulher que tinha muito mais CB2. Então, a gente vê que às vezes até os dados são um pouco conflitantes, tá? Porque em cada mulher isso vai se expressar de uma maneira diferente, tá? Por quê? Porque a gente ainda tem muita pergunta, a gente não tem tanta resposta. Então, mas o que é legal é saber que se tem muito CB1 e CB2 ali, receptor, é alvo terapêutico, eu posso tratar essas mulheres também, então, com adenomiose, tá? E aí, gente, eu falei aqui de endometriose, eu falei aqui de adenomiose e agora eu vou falar um pouquinho de menopausa para vocês, tá? Só quero trazer esse conceito aqui para vocês da menopausa e o porquê que a gente acha que o canabidiol pode ajudar na menopausa. Só para lembrar para vocês o conceito, que menopausa ela não é uma doença, é uma fase de vida da mulher. Hoje em dia não é a vovó, hoje em dia a mulher na menopausa ela é uma jovem, ela é uma mulher que vai para academia, uma mulher que trabalha, uma mulher que às vezes nem teve filho, e aí a gente está vendo essas mulheres terem um declínio importante da qualidade de vida, se sentindo jovens. E aí o canabidiol aqui, ele não vem como uma fonte da juventude. Eu quero que isso fique bem claro para todo mundo. O canabidiol, ele pode tentar aliviar alguns sintomas dentro desse quadro, dessa nova fase de vida da menopausa, tá? Bom, o climatério perimenopausa, só lembrando que já é uma fase que a mulher começa a ter alguns sintomas, né? Então, essa mulher começa com calorões, depressão, né? As mulheres chegam no consultório para mim, Fernanda, eu tô estranha. Fernanda, eu tô estranha. Sei, não me acerto mais com meu marido, às vezes eu só quero chorar, eu não sei se o que pode estar acontecendo comigo, se é uma depressão, às vezes até é, mas são alguns sinais já do declínio de estrogênio, tá? Então, o climatério, na verdade, é essa fase que vai... como é que se diz? Vai mostrando que está chegando a menopausa, né? Mas hoje em dia a gente já não usa mais esse termo. O termo técnico é perimenopausa. Então, marcado por uma irregularidade menstrual bem importante, ciclos anovulatórios, então a mulher começa a não ovular mais, ela até menstrua, mas às vezes nem ovulou naquele ciclo. E aí a gente tem aqueles sintomas maravilhosos de calorão, ressecamento vaginal, né? Aquela coisa boa que a mulher sente. E aí é uma corrida contra o tempo mesmo, porque está todo mundo tentando achar alternativas para as mulheres que não querem usar hormônios ou não podem usar hormônios, né? Porque é muito ruim. Só para dar uma pincelada aqui para vocês, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas a gente já nasce com todo o nosso estoque de óvulos para a vida. Porque o homem, ele está sempre renovando, né? Sempre renovando, uns mais, outros menos, mas estamos sempre renovando o estoque de espermatozoide. A mulher não. A mulher já dentro do útero atinge o máximo de sua reserva ovariana e depois do nascimento, gente, dali para frente, meninas, só lamento. É só ladeira abaixo para nossa reserva ovariana, tá? A gente começa a depletar aquela reserva ovariana. Depletar. Ah, mas eu uso pílula para preservar os meus óvulos. Não, não adianta. Ovulando ou não ovulando, aquilo vai estar se
consumindo. E aí, quando a gente está chegando na menopausa, o que se anuncia? A reserva dos folículos está indo embora. É isso que está acontecendo, tá? Então, com 20 semanas lá dentro do útero da nossa mãe, a gente tem de 6 a 7 milhões de oogônias, que são os precursores, né, dos nossos folículos futuros. E depois do nascimento, a gente já tem aí por volta de 500 mil, 2 milhões, tá? Só para ter noção. Então, quando ao longo da vida a gente vai depletando esses folículos, essas oogônias, a gente vai diminuindo a produção de estrogênio, porque são elas que produzem o estrogênio, esses folículos que produzem estrogênio dentro do nosso ovário, e a gente vai chegando na menopausa. É esse o processo. Esse é o processo, tá? Então, não tem mais estrogênio ovariano, o que acontece? Calorão, secura, falta de memória, queda na libido, todas essas coisas aí que sabemos bem. Só para trazer alguns conceitos rápidos com vocês, tá? A idade média no Brasil e no mundo de entrada na menopausa é 52 anos. Quando tu entra entre 45 e 45 anos, desculpa, 40 e 45 anos, quando tu entrar na menopausa com essa idade, a gente chama de menopausa precoce. Abaixo de 40, menopausa prematura, ou seja, aquela reserva tinha que estar durando até no mínimo 45, a tua reserva não durou, tem algo errado aí, tá? E essas pacientes têm que tratar. A insuficiência ovariana prematura é a falência ovariana antes dos 40, tá? Na maioria das pessoas, essa falência ovariana vai ser devido a uma insuficiência ovariana precoce, que pode ter causa genética, inclusive, tá? Essa menopausa precoce tem fator hereditário. A gente vê que meninas com mães e avós com menopausa precoce tendem a ter mais risco de desenvolver também. E o consumo de álcool leva à chegada mais tarde da menopausa, mas não quer dizer que tu vai ter mais fertilidade por mais tempo, porque tu vai ter uma diminuição na qualidade desses óvulos, tá? Só quis dar uma pincelada aqui na menopausa para vocês, porque é o meu objeto de estudo, e para trazer alguns conceitos para vocês. Então, o que é menopausa, gente? Menopausa é isso aqui, ó. Vamos aumentar o som aí para vocês. Menopausa nada mais é do que isso aqui. Eu preciso de tranquilizantes. Vitaminas, muitas vitaminas. Eu vou ficar. Um pouco de ar fresco é o que eu preciso. Hein? É isso. A mulher chega lá para mim e diz, doutora, vitamina? Doutora, eu destapo meu marido a noite inteira, já não sei mais o que fazer, né? E eu preciso de ar fresco, eu preciso de uma pausa na minha vida. Eu preciso de tranquilizantes. Deixa eu passar para cá, como é que eu passo? Pronto. E aí, gente, só para ilustrar para vocês, né, que a menopausa é o futuro. Eu sou uma amante de estudar a menopausa, porque eu acho que a mulher tem que viver bem a vida inteira, e da menopausa para frente a gente tem muita vida pela frente e a gente não quer viver mal. Então, vamos explorar todas as alternativas de tratamento para a menopausa, tá? O que a gente tem de canabidiol de THC na menopausa? Gente, nada. Nada concreto. Se eu for ler sobre endometriose, se eu for ler sobre FIV, né, fertilização in vitro, tem bastante coisa legal já saindo realmente, tá? Nenhum é um grande ensaio clínico, não, mas já tem bastante estudo um pouquinho mais robusto falando. Sobre menopausa, não tem. E o que a gente tem, esse estudo bem legal aqui sobre o uso da cannabis durante a perimenopausa e pós-menopausa, quando eu vi, é um estudo recente agora, né? Quando eu vi, que legal. Esse aqui vai trazer muita informação legal para mim, né? Eu tava já emocionada. Pessoal, olha como é que eles fizeram o desenho, o delineamento desse estudo, tá? Eles ligavam para as mulheres, selecionaram lá o grupo de mulheres, né? Que eles queriam, a idade, as características e tal. E aí eles ligavam para as mulheres para saber como é que estava sendo o uso delas. E eles não especificaram assim, tem que ser o óleo, tem que ser o adesivo, tem que ser a goma, que tem até coisas de comer, assim, de consumir, né, com cannabis medicinal. Lá nos Estados Unidos tem muito isso. Eles deixaram livre, perguntavam, faziam um questionamento até para mulheres que usavam maconha mesmo, inalada. Então, assim, não tem como eu levar isso aqui para minha clínica, entendeu? Não tem como. O que eles achavam? O que eles acharam, tá? Eles acharam que mulheres usavam
derivados da cannabis medicinal ou da cannabis mesmo, para controle de alguns sintomas de menopausa, tá? Qual era o principal motivo? Na verdade, era mais de um. Era os calorões, os hot flashes, né? Distúrbios de sono e distúrbios de humor. Esses 3. Na análise deles, foi positivo o estudo, porque a grande maioria das mulheres notaram uma melhora dos sintomas. Mas, gente, não especificaram, tá? Tanto usuárias de óleo quanto usuárias de cigarro de maconha, para produtos inalados, comestíveis e óleos. Esse foi o desfecho do estudo. A cannabis medicinal melhora sintomas de menopausa. Ah, que legal. Baseado no quê? Baseado em relato de paciente, sem uma randomização. Então, entendem que, assim, é empolgante, mas calma lá. Agora sim, as mulheres relataram que tinham melhora, que melhoravam o sono, melhoravam a ansiedade, melhoravam os calorões, inclusive, tá? Então, quem sabe o canabidiol pode ser uma alternativa para uso na menopausa? Eu tenho certeza que sim. Certeza que sim. Realmente, aparentemente, as pacientes estão melhorando. Agora, eu tenho a prova disso? Ainda não. Para a menopausa, o que a gente tem é isso. Tá? Inclusive, eu vi esses dias uma palestra de uma das... era uma das médicas que trabalha para uma da indústria, tá? Para uma indústria aí que usa os canabidióis, os canabinoides na ginecologia. E ela dizia assim, inclusive a gente usa isso para ressecamento vaginal de mulheres na menopausa. Gente, não tem como extrapolar isso. Tu até pode sugerir. Olha, a gente sugere, talvez em algumas mulheres melhore, né? Que nem óleo de coco, assim, uma coisa empírica, né? Agora, tu dizer que isso realmente tem um efeito significativo, vamos ter que ir com um pouquinho mais de calma. Quem sabe no futuro a gente consiga trazer isso com mais qualidade, né? De estudo bem embasado. E aí, eu não tenho a ver com nenhuma indústria, gente, não tenho, tá? Mas, só para trazer aqui para vocês, essa indústria é a que traz que importa produtos, né, à base de canabinoides para nós, e THC, e CBD, mas só para mostrar para vocês como é que eles fazem. Então, eles falam sempre da segurança, tá? Porque a dose recomendada de THC dentro de uma prescrição é de no máximo 0,3%. Que é adicionada. Por quê? Lembram? Por causa daquele efeito psicogênico que tem o THC e efeito de ansiogênico, e, enfim. Então, ele tem um limite que se pode usar, tá? Então, nessa formulação de 0,3, eles garantem bastante segurança, realmente, assim, a gente vê na prática, as pacientes não têm efeitos colaterais, tá? A gente tem uma prescrição dentro dos canabinoides muito interessante. Esses pacientes, eles podem gerar uma tolerância muito rápida. Então, eles falam assim, start slow, go slow. Começa com uma dose baixa e vai aumentando de 5 em 5, de 7 em 7 dias. Então, por exemplo, uma paciente às vezes começa para dor de endometriose com uma formulação que usa 5 gotas de 12 em 12, dali 5 dias ela aumenta mais 2 gotas, depois dali 5 dias ela aumenta. Por quê? Que a gente quer ver primeiro efeito colateral, né? Às vezes o paciente fica muito sonolenta, então para ver como é que fica deste efeito colateral e para também não causar uma tolerância muito rápida, porque às vezes tu vê, se o paciente começa com uma dose alta muito rápida, ele cria uma tolerância, como se fizesse um down regulation mesmo dos receptores, e aí o efeito é perdido. Até tem um documentário que saiu, acho que está no Netflix, né? Mostrando as pessoas tratando câncer, tudo empírico, né, tentando tratar a dor e outras alterações, né, causadas pelo câncer e tratamento de câncer, e essas pessoas não podem começar com uma dose muito alta, então elas começam com mini gotinhas e aos pouquinhos vão aumentando, para justamente não causar esse efeito de perder o efeito, tá? Então, olha as concentrações aqui, a gente vê que tem as apresentações com THC e sem THC, tá? Eles, dessa indústria aqui, por exemplo, o isolado, THC não tem. Lá em cima, o full tem até 0,3% de THC, tá? Até saiu com o preço aqui, mas enfim, eu não botei o nome da empresa.
que eu não sei se existe outra empresa que faça para ginecologia no Brasil, tá? Realmente eu desconheço. E para produtos mais com ênfase em ginecologia, né? E eles têm também um sérum que eles usam, vaginal, porque se descobriu que tem muito receptor CB1 e CB2 em vagina também. Então, para dor local, quando a paciente tem alguma vulvodínia, alguma sensibilidade na hora do ato sexual, aplicar isso para causar uma analgesia. Realmente tem paciente que ela relata melhora, mas, gente, isso aqui é tudo meio off-label, tá? Porque os estudos que tem é isso aí que eu mostrei para vocês. Pré-clínico, estudo de revisão, né? Não tem nada assim concreto que a gente possa dizer que isso aqui vai ser a primeira opção. Até porque são tratamentos caros, né? Se tu for ver ali, ó, a gente tem ali os isolados de canabidiol, chegam a custar, às vezes, um tratamento R$2.000 por mês. Então, como é que tu vai oferecer isso de primeira linha para paciente? Fica um pouquinho complicado. Porém, é uma opção que tem gente que está se beneficiando, sim. Bom, só para trazer algumas conclusões aqui para vocês, e que era a mensagem que eu queria passar, tá? O sistema endocannabinoide, ele está presente, sim, no sistema reprodutor feminino e masculino, e aí a gente vê no futuro, quem sabe, um alvo terapêutico, tá? Então, essa é o nosso futuro, se vislumbra estes alvos. O sistema endocannabinoide regula a homeostase, então sempre lembrar daquela explicação que eu dei para vocês ali no início, de ser produzido on demand e ser o pós-sináptico atuando no pré-sináptico, ou seja, modulando a liberação do neurotransmissor. E isso eu acho genial, isso não tem como negar que realmente os produtos à base de cannabis podem trazer um efeito importante na modulação de vários sistemas, tá? Então, eles são moduladores dos neurotransmissores periféricos e centrais. Na ginecologia, estudos conflitantes, gente. Por exemplo, até agora que eu me lembrei que eu não citei isso para vocês, mas nos estudos de endometriose, às vezes fica complicado trazer tantos dados para vocês, porque é assim, ó, um estudo diz que a endometriose tinha muito CB1 e CB2 e que os canabinoides pioravam. Aí no outro estudo eles mostram tudo ao contrário, que tinha muito CB1 e CB2, mas que os canabinoides melhoravam. Tem realmente muito achado conflitante, tá? E na menopausa, a gente tem uma suposição de alívio de alguns sintomas baseados em praticamente quase nenhum estudo, e num estudo agora recente de 2022, onde foi uma comprovação de seus efeitos baseado em fala das pacientes, baseado em relatos de pacientes, né? Infelizmente muito pobre, mas pacientes se beneficiando, isso ninguém pode negar. Tá? É isso que a gente tem. Pessoal, muito obrigada. Eu vou ficar aqui para perguntas para a gente discutir, né? Esses são os meus endereços principais. E muito obrigada pela atenção de todos, tá? Obrigada, Fê. Obrigada por estar aqui com a gente hoje de manhã. Para mim foi super esclarecedor, meu Deus. Nem eu sabia tanto. Na verdade, eu tinha muita confusão em relação a parte de CBD e as outras ligações, para que utilizar, por que os dois compostos, por que está regulando a dosagem dos dois. Isso, para mim, era digamos assim, a maior confusão, porque todo mundo pensa assim, maconha, né, entre aspas, maconha, vou usar em qualquer coisa. Não, realmente são formulações, são produtos bioquímicos que já são industrializados, né, e que a gente vai estar atuando em vários sítios, sítio da dor, sítio de outros tipos de controle, para mim, muito esclarecedor. Diferente. E para mim, que tem endometriose, né, tu sabe, para mim, só faltou chegar nesse clique, né, só faltou usar isso de teste. É verdade, é verdade. E para controle da dor, Graça, realmente é muito promissor, as pessoas melhoram bastante. O que eu acho que a gente não pode vender ele como a nova poção mágica do momento, tá? Até porque, primeiro tem o custo, né? Mas ok. Mas até porque realmente as pessoas entram num platô de um pouco de resistência dos efeitos, às vezes.
Então, a gente tem que ter com muita calma. Já tentei de tudo, não consegui. Quer usar o óleo do CBD com um pouquinho de THC, se for só para dor, né? Quer usar o óleo do CBD para ver se para ti funciona? Ótimo, ok. Vamos titulando devagarinho, vamos achar uma formulação legal. Agora, sair de cara tendo que prescrever um canabinoide, aí tu vai estar passando por cima das outras coisas que tem anos e anos, né, de comprovação. Claro, claro. Então, digamos, é uma alternativa, mas é lá uma das últimas alternativas. Por enquanto a gente está usando ele como isso, assim. Mas a gente tem, ontem até discuti com uma colega que veio me pedir ajuda para manejar uma paciente que tem uma dor na relação sexual muito intensa, já tentou de tudo, assim, a paciente já tentou de tudo, e a gente ontem, juntas, fez um planejamento para essa paciente usar. Eu assisti esses tempos uma aula da chefe da sexologia da USP, falando sobre a experiência dela com o uso do canabidiol nas pacientes, claro, né? E várias pacientes que não tinham mais alternativas, usando então o canabidiol para dor sexual, com uma melhora muito legal. Realmente, assim, uma melhora expressiva. Qualidade de vida. Então, na verdade, Total. a gente está falando num uso para melhorar a qualidade, dor, né? E aí sim melhorar a qualidade de vida. Eu entendo Qualidade de vida. perfeitamente. Ótimo, é isso aí que a gente quer. Eu acho que as pessoas estão um pouco acanhadas de perguntas sobre o conteúdo. Gente, temos alguma pergunta? Se alguém quiser abrir janela, perguntar, enfim, a doutora Fernanda está aqui à disposição para responder. E sabe o que é, Graça? Eu acho que é uma coisa tão nova que fica difícil até de a gente ter perguntas às vezes. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, assim, fica difícil tu entender. Aí tu lê mais uma vez, aí tu, o que é isso? Aí tu lê. Para trazer para vocês, é sempre um desafio, né? Porque é um mundo novo, eu não consigo falar sobre canabidiol sem explicar o sistema endocannabinoide, sabe? Claro. Fê, hoje quem pode prescrever? Existe limite estabelecido para as doses? Enfim, quem pode prescrever? Gente, tudo que eu trouxe aqui para vocês, teoricamente, né, são medicações que eles fazem, que eles prospectam para médico, né? Eu nunca vi áreas não médicas prescrevendo, tá? Realmente, psiquiatras, neurologistas usam muito, fisiatras, mas é uma medicação que não tem, assim, como é que eu vou te dizer? Não teria, assim, uma restrição até, sabe, de outras, não tem uma receita especial que a gente tenha que usar para prescrever isso, tá? Mas todas as informações que a gente tem que eles trazem realmente são para médicos. Eu posso até ver com o pessoal se existe alguma possibilidade de outro prescritor, né? Mas até onde eu sei, eles trazem para a gente, assim, ainda mais especialidades que tratam de dor, né? Sim. Estão perguntando se a aula vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar ela tanto no Clube da Nutrição quanto no YouTube, tá, gente? Podem procurar lá depois para revisar, vai estar tudo lá. E eu não sei se nos Estados Unidos a cultura já é bem mais difundida lá fora, né, Fê? Se eles já não têm uma certa venda livre, eu não sei sobre isso, sobre essa legislação. O que eu vou te dizer é que nos Estados Unidos não é bem assim, tá? Se tu for ler a legislação mais para frente, é a legislação europeia, principalmente Londres, enfim, ali Reino Unido, tá? Reino Unido é onde tu tem, e a Alemanha também, onde tu tem a maior parte dos estudos, onde tu consegue usar realmente o canabidiol para paciente durante um ensaio clínico, por exemplo. Nos Estados Unidos não usam, não podem. Todos os estudos norte-americanos são pré-clínicos, são in vitro. Aquelas referências que eu tenho ali são, a maioria americanos, e eles não podem ainda usar para fazer um ensaio clínico, a legislação deles. E é uma coisa que até me chocou, porque como nos Estados Unidos eles têm a cannabis liberada, eu achei que lá ia ser mais tranquilo, mas não. Então, a maioria dos estudos que usam alguma coisa de ensaio clínico são europeus. Ainda está muito fechada. No Brasil, a gente tem só a possibilidade de importar ainda, né, a liberação para importar, e mesmo assim, poucas indústrias, né? Essa indústria que tem aqui, que faz para ginecologia, ela é europeia, agora não lembro se é holandesa ou é suíça, mas enfim, os Estados Unidos é bem fechado ainda também, por incrível que pareça.
E nós estamos agora começando a avançar, né? Então, a gente agora pode importar. Alguns pacientes foi aberta a possibilidade, então, de plantar em casa para consumo próprio do óleo. Ah, muito importante, tá, pessoal? Deixa eu contar para vocês. O óleo não é da folha, tá? O óleo não é da folha. É da florzinha. Uhum. Não é da folha. Às vezes as pessoas se... E ele não é da florzinha, ele é do esporinho, do esporo. A gente chamaria as bolinhas, as sementes. Na plantinha tem tipo uns esporos, assim, de umas pequenas estruturas que são dali que a gente retira o óleo. Elas são muito pequenas. Então, por isso que é tão caro. Porque Precisa de tem muito. que tirar muita planta para poder fazer um óleo. Tem que ter, galera, tem que ter uma plantação muito grande. Não basta ser uma plantinha em casa, tem que ter uma plantação no sítio. Tem que ter uma Para conseguir, plantação. vamos rir, né? Você tem que ter uma plantação no sítio para conseguir fazer o óleo. Aqui, ó. Respondendo. Canabidiol, CBD 3%, portaria 344. Sim, só com liminar, ou seja, aqui no Brasil é controlado. Então, Só aqui, médico. Exato, só médico. Eu realmente nunca tive essa pergunta, porque, enfim, né, era só para nós, né, que eles visitavam, eu não sei realmente das outras áreas, mas eu até posso perguntar se tem alguma especulação, né, de se existe algum plano de... Claro. Né? Não, De exatamente. outros prescritores, né? Exatamente. Gente, é isso? Então tá. Vamos deixar a doutora ir para o consultório, para o hospital, para o mundo. Então tá. Muito Te obrigada. agradeço muito tua disponibilidade hoje de manhã para estar aqui com a gente, para estar explicando um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico ainda e tão novo, mas tenho certeza que daqui a uns anos, não muitos, isso já vai ser uma tendência, a gente vai estar aqui falando sobre N aplicações e 1000 usos, né, de canabidiol e do restante das outras terapias. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo. A aula vai estar disponível no YouTube, no